Uma notícia que saiu na imprensa internacional é sobre os destroços do submarino Titan da OceanGate, que foram puxados para fora do oceano pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. E junto aos pedaços do submarino, parte dos tripulantes também foram encontrados, segundo os responsáveis pela condução das buscas, e esses corpos serão analisados por uma equipe de profissionais médicos dos Estados Unidos para saber como foi exatamente a implosão. Pela análise da situação desses materiais orgânicos, é possível ter uma ideia da força exata da implosão e como foi o impacto bem na hora que ela aconteceu, assim como o tempo que levou para essas pessoas perderem a vida no submergível. Além de falar sobre o estado das peças do Titan e das partes humanas encontradas, vamos mostrar as criaturas marinhas que provavelmente se alimentaram ou vão se alimentar do que ficou no fundo do mar. Com toda certeza, você não conhece boa parte delas, já que são consideradas monstros marinhos existentes apenas nessa profundidade. Então no vídeo de hoje vamos esclarecer as últimas informações que temos sobre a tragédia desse submarino. Aliás, como nos outros vídeos que fiz sobre o caso, eu sempre pergunto se você teria vontade de fazer uma expedição como essa ou ir para o espaço caso fosse milionário ou bilionário. E caso sua resposta seja sim, conta pra gente qual o lugar mais perigoso que você iria com 250 mil dólares. E caso seja não, conta pra gente o que você faria com esse dinheiro. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força. Restos humanos, que tudo indica ser parte dos corpos das vítimas do Titan, foram encontrados nos destroços do submarino. Especialistas médicos dos Estados Unidos vão examinar esses fragmentos para entender o que aconteceu dentro do submarino que implodiu. A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira, dia 28 de junho de 2023, que encontrou possíveis restos humanos nos destroços do submarino Titan. Esse submarino afundou durante uma missão até os destroços do Titanic. Segundo o Serviço de Segurança Marítima Americana, eles recuperaram destroços e provas do fundo do mar. A Guarda Costeira informou em um comunicado que profissionais médicos dos Estados Unidos vão examinar os restos humanos que foram cuidadosamente recuperados. Esses restos foram encontrados junto das peças do submergível e foram levados para o leste do Canadá. Esses restos, então, serão transportados para um porto nos Estados Unidos, onde o Conselho de Investigação da Marinha irá conduzir análises e testes para determinar as causas do acidente, que resultou na perda de 5 pessoas dentro do submarino. O capitão-presidente do Conselho de Investigação da Marinha, Jason Neubauer, afirmou que as evidências serão importantes para os investigadores de diferentes países entenderem o que causou essa tragédia. Ainda há muito trabalho a ser feito, segundo ele, para entender os fatores que levaram à perda do submarino Titan e garantir que algo parecido não aconteça novamente. As equipes de busca estavam procurando o Titan para encontrar os destroços e os corpos desde o dia que a tragédia foi confirmada, tanto que bem pouco tempo depois do anúncio das fatalidades, um campo de destroços foi encontrado no fundo do mar, a 500 metros da parte da frente do Titanic. Quando as operações de busca no mar foram encerradas, tudo foi informado diretamente às famílias, segundo Jeff Mahoney, porta-voz da empresa responsável pelas buscas. Segundo ele, foi um processo muito desafiador e cansativo para a equipe, que trabalhou dia e noite, sem descanso por 10 dias, sendo assim uma jornada muito dura. Especialistas acreditam que as partes dos corpos das vítimas do submarino Titan que não foram resgatados agora fazem parte do ecossistema marinho e podem ser consumidos por outros seres vivos. Tudo isso porque, após a implosão, os corpos das 5 vítimas foram esmagados e fragmentados em pedaços muito pequenos. Isso torna altamente improvável que os restos mortais que não foram resgatados até agora sejam encontrados algum dia, uma vez que se misturaram com o ambiente marinho. Na profundidade do oceano, onde a comida é escassa, os animais desenvolveram habilidades para localizar rapidamente ossos e gordura de outros animais como fonte de alimento. E agora fica uma pergunta:
Por que os corpos se tornaram fragmentos tão pequenos? A água exerce uma pressão extremamente alta em uma profundidade de 4.000 metros. Isso significa que a estrutura do submarino Titan e os corpos das vítimas foram sujeitos a uma enorme pressão que pode ter causado a fragmentação dos restos mortais. A alta pressão que levou ao esmagamento dos passageiros pode ser explicada da seguinte forma. Quando estamos debaixo d'água, a pressão aumenta à medida que vamos mais fundo. Até mesmo em um mergulho de alguns metros, já podemos sentir nossos ouvidos incomodados. Agora imagine estar a 4.000 metros de profundidade, como era o caso do submarino. E por causa de um problema com a sua estrutura, o submarino não aguentou essa pressão e acabou implodindo. A implosão aconteceu muito rapidamente, em questão de segundos. As vítimas nem tiveram tempo de perceber o que estava acontecendo. Foi como se toneladas de pressão estivessem esmagando seus corpos em todas as direções. As paredes do submarino esmagaram os passageiros, resultando em pedaços muito pequenos dos corpos. E isso é muito diferente do afogamento, onde a falta de ar leva à asfixia após alguns minutos. Em grandes profundidades como essa, a implosão ocorre como um golpe ou impacto nos corpos. Eles se transformam instantaneamente em destroços, não havendo tanto sofrimento. Depois da implosão, ainda tem o fato da variedade de animais marinhos famintos, como tubarões, peixes-bruxa e vermes zumbis, que habitam essa região. Eles estão constantemente em busca de alimentos e podem ter se alimentado das vítimas. A fauna marinha é um dos principais motivos pelos quais os restos mortais que não subiram até agora, junto dos destroços, podem desaparecer rapidamente. A 4.000 metros de profundidade no oceano, peixes, tubarões, crustáceos e vermes enfrentam dificuldades para encontrar comida. Nas águas profundas, longe da luz solar necessária para a fotossíntese, os organismos têm escassez de alimentos. Portanto, qualquer coisa que caia nessa região é consumida rapidamente. As partes macias dos restos mortais provavelmente desaparecerão em poucas semanas. No entanto, os ossos que contêm cálcio levam mais tempo para serem decompostos pelos organismos, na média de 1 para 2 anos. Ao longo da evolução, as espécies que vivem nas profundezas do oceano tiveram que se adaptar para encontrar e aproveitar qualquer tipo de alimento disponível. Como não há luz nessa região, esses animais desenvolveram sentidos mais apurados, como um olfato mais aguçado para localizar a comida. E aqui estão alguns exemplos de animais que se alimentam desse tipo de material orgânico em profundidades superiores a 4.000 metros. Os vermes zumbis, um parente das minhocas, é especializado em consumir ossos de peixes, baleias e golfinhos. Ele recebe esse nome porque vive entre os restos mortais. Ele possui uma estrutura capaz de quebrar a matriz óssea e se alimentar do colágeno e da gordura. O peixe-bruxa é conhecido como oportunista, pois se alimenta dos restos de outros animais, como peixes e cetáceos. Esses peixes são abundantes e chegam rapidamente às carcaças. Tubarões como o albafar e o da Groenlândia também se alimentam dessas carcaças. Eles podem pesar até 600 quilos. Para quem não se lembra, vamos falar rapidamente sobre o acidente. O objetivo da expedição era para ver os destroços do Titanic, que afundou em 1912 no Oceano Atlântico. Os destroços do Titanic estão a cerca de 3.800 metros de profundidade, a 650 quilômetros da costa do Canadá. Sobre a organização do passeio e o custo, a expedição é organizada pela empresa de turismo marítimo Ocean Gate Expeditions, que cobra $250 mil de cada passageiro. A expedição começou na sexta-feira, 16 de junho de 2023, partindo de Newfoundland, no Canadá. A descida propriamente dita teve início no domingo, dia 18 de junho. A expectativa inicial era que demorasse cerca de 2 horas para chegar aos destroços do Titanic, mas o módulo perdeu comunicação após 1 hora e 45 minutos de viagem. Chamado de Titan, o submarino tinha 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura, pesava mais de 10 toneladas e era feito de fibra de carbono e titânio. Além disso, ele era guiado por um joystick que se parece muito com um controle de videogame. O submarino movia-se a uma velocidade de 3 nós, equivalente a 5,5 km por hora, e era impulsionado por 4 propulsores. Ele podia levar até 5 pessoas. Uma observação era de que ele não era autônomo, como um submarino de grande porte, razão pela qual precisou ser carregado na superfície do mar por 643 km até a região da descida.
E antes de terminar o vídeo, fica a pergunta de novo. Você teria vontade de fazer uma expedição como essa ou ir para o espaço caso fosse milionário ou bilionário? Caso sua resposta seja sim, conta pra gente qual o lugar mais perigoso que você iria com 250 mil dólares. E caso seja não, conta pra gente o que você faria com esse dinheiro. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!